Era uma vez um coelho de veludo e, no princípio, ele era lindo. Ele era gordo e volumoso, como um coelho deveria ser. Seu casaco era manchado de marrom e branco, ele tinha bigodes de linha de verdade e suas orelhas eram forradas de cetim rosa. Na manhã do Natal, ele foi colocado no topo da meia de presentes do menino, com um raminho de azevinho entre as patas. Havia outras coisas na meia também, nozes e laranjas, um motor de brinquedo, amêndoas de chocolate e um rato mecânico. Mas o coelho, ele era o melhor de todos. Por pelo menos 2 horas o menino o amou. E então, tias e tios chegaram para a ceia e houve um grande farfalhar de papel de embrulho de pacotes sendo desembrulhados. E na empolgação de ver todos os novos presentes, o coelho de veludo foi esquecido. Por muito tempo ele viveu no armário de brinquedos ou no chão do berçário e ninguém pensava muito nele. Ele era naturalmente tímido e, sendo feito apenas de veludo, alguns dos brinquedos mais caros o desprezavam. Os brinquedos mecânicos eram superiores e desprezavam todos os outros. Eles viviam cheios de ideias modernas e fingiam ser de verdade. O barco modelo, que foi a estrela dali por 2 temporadas e perdeu a maior parte da sua pintura, captava o tom deles e não perdia uma oportunidade sequer de se referir ao seu cordame em termos técnicos. O coelho não poderia nem fingir ser um modelo de nada, porque não sabia que existiam coelhos de verdade. Ele achava que todos eram de pelúcia como ele. Até Timóteo, o leão de madeira, fazia pose e fingia ter conexões com o governo. Entre eles todos, o pobre coelhinho se sentia muito insignificante e comum. E a única pessoa que era gentil com ele era o cavalo. O cavalo estava vivendo há mais tempo no berçário que qualquer um dos outros. Ele era tão velho que seu casaco marrom estava careca em alguns lugares e mostrava as costuras por baixo. E a maioria dos pelos do seu rabo havia sido arrancada. Ele era sábio, pois tinha visto uma longa sucessão de brinquedos mecânicos chegarem se gabando, mas logo suas molas principais quebravam e eles morriam, e ele sabia que eram apenas brinquedos e nunca se transformariam em outra coisa. Afinal, a magia do berçário é muito estranha e maravilhosa, e apenas aqueles brinquedos que são velhos, sábios e experientes como o cavalo entendem tudo sobre ela. O que é ser de verdade? Perguntou o coelho um dia, quando eles estavam deitados lado a lado. Significa ter coisas que zumbem dentro de você e uma alça saliente? Ser de verdade não tem a ver com como você é feito, disse o cavalo. É uma coisa que acontece com você. Quando uma criança ama você por muito, muito tempo, não apenas para brincar, mas realmente ama você, então você se torna de verdade. Mas isso dói? Perguntou o coelho. Às vezes, disse o cavalo, pois ele sempre era sincero. Mas quando você é de verdade, você não se importa em ser machucado. E isso acontece de uma só vez, como quando se dá corda? Ele perguntou. Ou acontece pouco a pouco? Não acontece de uma só vez, disse o cavalo. É algo em que você se torna. Leva muito tempo. É por isso que não acontece com frequência com pessoas que quebram facilmente, ou que têm pontas afiadas, ou que precisam ser guardadas e mantidas com muito cuidado. Geralmente, quando você é de verdade, a maior parte do seu cabelo já foi amassado, seus olhos caem, você fica com as juntas soltas e se torna um maltrapilho. Mas essas coisas não importam, porque uma vez que você é de verdade, você não pode ser feio. Exceto para as pessoas que não entendem disso. Suponho que você seja de verdade, disse o coelho. E aí ele se arrependeu de ter dito isso, porque pensou que o cavalo poderia ser sensível. Mas o cavalo só sorriu. O tio do menino me tornou de verdade, disse ele. Isso foi há muitos anos, mas uma vez que você é de verdade, não pode se tornar de mentira novamente. Dura para sempre. O coelho suspirou.
Na cabeça dele demoraria muito até que essa mágica chamada de ser de verdade acontecesse com ele. Ele se ansiava por se tornar de verdade, para saber como era. E, no entanto, a ideia de ficar maltrapilho e perder os olhos e os bigodes era bastante triste. Ele queria poder se tornar de verdade sem que essas coisas desconfortáveis acontecessem com ele. Havia uma pessoa chamada Nana que comandava o berçário. Às vezes ela não prestava atenção nos brinquedos espalhados por aí, mas às vezes, sem motivo algum, ela saía voando como um vento forte e os empurrava para dentro dos armários. Ela chamava isso de arrumar. E todos os brinquedos odiavam passar por isso, principalmente os de lata. O coelho, por sua vez, não se importava muito com isso não, porque onde quer que ele fosse jogado, ele caía macio, sem sentir nada. Uma noite, quando era hora de o menino ir para a cama, não achou o cachorro que sempre dormia com ele. Nana estava com pressa e era muito difícil caçar cães na hora de dormir. Então ela simplesmente olhou em volta e, vendo a porta do armário de brinquedos aberta, deu um salto e correu até lá. "Aqui", disse ela, "pegue seu velho coelhinho. Ele vai dormir com você." E ela arrastou o coelho por uma orelha e o colocou nos braços do menino. Naquela noite, e por muitas noites depois, o coelho de veludo dormiu na cama do menino. A princípio ele achava aquilo um pouco desconfortável, porque o menino o abraçava com muita força. Às vezes ele rolava sobre ele, e às vezes o empurrava tanto para baixo do travesseiro que o coelho mal conseguia respirar. E o coelhinho também sentia falta daquelas longas horas de luar no berçário, quando a casa inteira ficava silenciosa, e de suas conversas com o cavalo. Mas logo ele começou a gostar, porque o menino costumava conversar com ele e fazia belos túneis para ele sobre as cobertas. Ele dizia que eram como as tocas onde os coelhos de verdade viviam. Quando Nana ia embora e deixava a lamparina acesa, e quando o menino adormecia, o coelho se aconchegava sob seu queixinho quente e sonhava, com as mãos do menino apertadas em volta dele a noite toda. E assim o tempo passou, e o coelhinho estava muito feliz, tão feliz que nunca notou como seu lindo pelo de veludo estava ficando cada vez mais surrado, e seu rabo se desfazendo, e todo rosa de seu nariz, onde o menino beijava, já estava borrado. A primavera chegou e eles passaram longos dias no jardim, pois onde quer que o menino fosse, o coelho ia também. Ele passeava num carrinho de mão, fazia piqueniques na grama, e adoráveis cabanas de fadas eram construídas para ele sob os galhos do pé de framboesa atrás do canteiro de flores. Uma vez, quando o menino foi chamado de repente para ir tomar chá, o coelho foi deixado no gramado até bem depois do anoitecer, e a Nana teve que vir procurá-lo porque o menino não conseguia dormir a menos que estivesse junto. Ele estava molhado de orvalho e bastante terroso de mergulhar nas tocas que o menino havia feito para ele no canteiro de flores. Nana resmungou ao esfregar o coelho de veludo com a ponta do seu avental. "Quanto barulho, por causa de um brinquedo de um coelho velho e fedorento", disse ela. Sentado na cama, o menino estendeu as mãos. "Me dá meu coelho", disse. "Não diga que ele é velho e fedorento. Ele não é um brinquedo. E nem é de verdade." Quando o coelhinho ouviu isso, ficou feliz, pois sabia que o que o cavalo havia dito era verdade. A magia do berçário havia acontecido com ele e ele não era mais um brinquedo. Era de verdade. E o próprio garoto disse isso. Naquela noite, ele ficou quase feliz demais para dormir. Havia tanto amor se agitando em seu pequeno coração que ele quase explodiu. Em seus olhos de botão, que há muito haviam perdido o brilho, surgiu um olhar de sabedoria e beleza. Foi um verão maravilhoso. Perto da casa onde moravam havia um bosque, e nas longas tardes de junho o menino gostava de ir brincar lá. Ele levava o coelho de veludo com ele e antes de sair para colher flores ou brincar de bandido entre as árvores, ele sempre fazia um pequeno ninho para o coelho em algum lugar, onde ele ficaria bem aconchegado, pois era um menino de bom coração. E ele gostava que o coelho ficasse confortável. Em um final de tarde, enquanto o coelho estava deitado sozinho observando as formigas entre suas patas aveludadas na grama,
Ele viu 2 seres estranhos rastejarem da grama alta perto dele. Eram coelhos como ele, mas bastante peludos e novinhos em folha. Deviam ser muito bem feitos, pois suas costuras não apareciam e mudavam de forma quando se moviam. Em 1 minuto eles eram longos e finos e no minuto seguinte gordos e volumosos, em vez de permanecerem sempre iguais como ele. Seus pés pisavam suavemente no chão e eles rastejavam bem perto dele, torcendo o nariz, enquanto o coelho olhava fixamente para ver de que lado o mecanismo da engrenagem se projetava. Porque ele sabia que as pessoas que saltam geralmente têm algo para lhes dar corda. Mas ele não conseguia ver nada. Evidentemente, eles eram um tipo novo de coelho. Eles olharam para ele e o coelhinho olhou de volta. E o tempo todo seus narizes se contraíam. Por que você não se levanta e brinca com a gente? Um deles perguntou. Não estou com vontade, disse o coelho, pois não queria explicar que não tinha mecanismos. Ah, disse o coelho peludo, é tão fácil quanto qualquer coisa. E ele deu um grande salto para o lado e ficou em pé nas patas traseiras. Acho que você não consegue fazer isso, disse ele. Eu consigo, disse o coelhinho. Eu posso pular mais alto do que qualquer coisa. Ele quis dizer quando o garoto jogava, mas é claro que ele não queria falar isso. Você pode pular nas patas traseiras? Perguntou o coelho peludo. Essa foi uma pergunta devastadora, pois o coelho de veludo não tinha patas traseiras. As costas dele eram feitas de uma só peça, como uma almofada de alfinetes. Ele ficou sentado imóvel na samambaia. Torcia para que os outros coelhos não notassem. Eu não quero, ele disse novamente. Mas os coelhos selvagens têm olhos muito aguçados, e este esticou o pescoço e olhou. Ele não tem patas traseiras, ele gritou. Um coelho sem patas traseiras. E começou a rir. Eu tenho, gritou o coelhinho. Eu tenho patas traseiras. Estou sentado nelas. Então estique-as e mostre-me. Faça assim, disse o coelho selvagem. E ele começou a girar e dançar até que o coelhinho ficou tonto. Eu não gosto de dançar, disse ele. Eu prefiro ficar quieto. Mas o tempo todo ele ansiava por dançar, pois um sentimento novo e engraçado corria dentro dele, e ele sentiu que daria qualquer coisa no mundo para ser capaz de pular, como aqueles coelhos faziam. O estranho coelho parou de dançar e chegou bem perto. Ele chegou tão perto desta vez que seus longos bigodes roçaram a orelha do coelho de veludo. Então ele torceu o nariz de repente e achatou as orelhas e pulou para trás. Ele não cheira bem, exclamou. Ele não é um coelho, ele não é de verdade. Eu sou de verdade, disse o coelhinho. Eu sou de verdade. O menino disse isso. E ele quase começou a chorar. Nesse momento surgiu um som de passos e o menino passou correndo perto deles. E com o bater das patas e um lampejo dos rabos brancos, os 2 estranhos coelhos desapareceram. Voltem, brinquem comigo, chamou o coelhinho. Ah, voltem. Eu sei que eu sou de verdade. Mas não houve resposta. O coelho de veludo estava sozinho. Por que eles fugiram assim? Por que eles não pararam para conversar comigo? Por um longo tempo ele ficou quieto, esperando que eles voltassem, mas eles nunca voltaram. O sol se pôs mais baixo no horizonte e o menino veio e carregou para casa. Meses se passaram e o coelhinho estava ficando mesmo muito velho e maltrapilho, mas o menino o amava tanto quanto antes. Ele o amava tanto que amava todos seus bigodes, e o forro rosa de suas orelhas ficou cinza, e suas manchas marrons sumiram. Ele até começou a perder sua forma e não parecia mais um coelho, exceto para o menino. Para ele sempre foi lindo, e isso era tudo com que o coelhinho se portava. Ele não se importava com a aparência das outras pessoas, porque a magia do berçário o tornara de verdade. E quando você é de verdade, a mesquinhez não importa. Então um dia um menino adoeceu. Seu rosto ficou muito vermelho, ele falava dormindo. Seu corpinho ficou tão quente que queimou o coelho quando ele o abraçou. Pessoas estranhas iam e vinham no berçário e por esse tempo todo o coelho de veludo jazia lá escondido sob as cobertas. Ele nunca se mexia porque tinha medo que se o encontrassem alguém poderia levá-lo embora.
Ele sabia que o menino precisava dele. Foi um período muito cansativo, porque o menino estava doente demais para brincar e o coelhinho achava um tanto enfadonho ficar sem fazer nada o dia todo. Mas ele se aconchegou pacientemente e esperou o momento em que o menino ficaria melhor novamente. Ele planejou todo tipo de coisas deliciosas e enquanto o menino estava meio adormecido, ele se aproximava do travesseiro e sussurrava em seu ouvido. E então, a febre baixou e o menino melhorou. Ele conseguia sentar na cama e olhar nos livros ilustrados enquanto o coelhinho se aconchegava ao seu lado. Daí, um dia, eles o deixaram se levantar e se vestir. Era uma manhã clara e ensolarada e as janelas estavam escancaradas. Levaram o menino para a sacada e o coelhinho ficou enrolado entre as cobertas, pensando. O menino iria para a praia amanhã. Estava tudo arranjado. E agora só faltava cumprir as ordens do médico. Eles conversaram sobre tudo enquanto o coelhinho estava deitado sob as cobertas, apenas com a cabeça para fora, ouvindo. O quarto deveria ser desinfetado e todos os livros e brinquedos com que o menino brincara na cama deveriam ser queimados. Viva! Pensou o coelhinho. Amanhã iremos à beira-mar. Pois o menino falara muitas vezes da beira-mar e queria muito ver as grandes ondas se aproximando, os minúsculos caranguejos e os castelos de areia. Só então Naná o avistou. E o que você acha desse velho coelho? Ela perguntou. O quê? Disse o médico. Ele está cheio de germes da febre. Queime-o imediatamente. Dê-lhe um novo. Ele não deve mais ficar com isso. E assim o coelhinho foi colocado em um saco com os velhos livros ilustrados e muito lixo e levado para o fundo do quintal. Aquele era um lugar bom para fazer uma fogueira, só que o jardineiro estava muito ocupado para fazer isso. Ele tinha as batatas para cavar, as ervilhas para colher, mas na manhã seguinte prometeu chegar bem cedo e queimar tudo. Naquela noite o menino dormiu em um quarto diferente e tinha um novo coelho para dormir com ele. Era um coelho esplêndido, todo de pelúcia branca, com os olhos de vidro de verdade. Mas o menino estava empolgado demais para se importar muito com isso. Amanhã ele iria para a praia, e isso em si já era uma coisa tão maravilhosa que ele não conseguia pensar em mais nada. E enquanto o menino dormia, sonhando com a beira-mar, o coelhinho ficou deitado entre os velhos livros ilustrados no canto do jardim. Sentiu muito só. O saco havia sido deixado desamarrado e ao se contorcer um pouco ele conseguiu enfiar a cabeça pela abertura e olhar para fora. Estava tremendo um pouco, pois sempre esteve acostumado a dormir em uma cama. A essa altura seu casaco estava tão fino e puído de tanto abraçar que não servia mais como proteção para ele. Ele se lembrou daquelas longas horas no sol no jardim. Como eram felizes. E uma grande tristeza tomou conta dele. Ele lembrou do cavalo tão sábio e gentil. E lembrou de tudo que ele havia lhe contado. De que adiantava ser amado e perder a beleza e tornar-se de verdade se tudo terminava assim? E uma lágrima de verdade, escorreu pelo seu nariz surrado de veludo e pingou no chão. E então, uma coisa estranha aconteceu. Pois onde caiu a lágrima, uma flor brotou da terra, uma flor misteriosa, nada parecida com as que cresciam no jardim. Tinha finas folhas verdes da cor de esmeraldas e no meio das folhas uma flor da forma de uma taça de ouro. Era tão linda que o coelhinho esqueceu de chorar e ficou ali deitado olhando. E daí a flor se abriu e dela saiu uma fada. Ela era a fada mais adorável do mundo. Seu vestido era de pérolas e gotas de orvalho. E havia flores em seu pescoço e cabelo, e o seu rosto era a flor mais perfeita de todas. Ela se aproximou do coelhinho, o pegou nos braços e beijou no nariz aveludado, que estava todo molhado de tanto que ele havia chorado. Coelhinho? Disse. Você não sabe quem eu sou? O coelho olhou para ela e teve a impressão de já ter visto o rosto dela antes, mas não sabia onde. Eu sou a fada mágica do berçário, disse ela. Eu cuido de todos os brinquedos que as crianças adoraram. Quando eles estão velhos e gastos, as crianças não precisam mais deles. Eu venho e os levo comigo e os transformo em de verdade.
Eu não era de verdade antes? Perguntou o coelhinho. Você era de verdade para um menino, disse a fada, porque ele te amava. Agora você será de verdade para todos. E ela segurou o coelhinho nos braços e voou com ele para a floresta. Já estava tudo claro, pois a lua havia surgido na noite. A floresta inteira era linda. Na clareira aberta entre os troncos das árvores, os coelhos selvagens dançavam com suas sombras na grama aveludada. Mas quando viram a fada, todos pararam de dançar e formaram um círculo para olhá-la. Eu trouxe para vocês um novo companheiro, disse a fada. Vocês devem ser muito gentis com ele e ensiná-lo tudo o que ele precisa saber na terra dos coelhos, pois ele viverá com vocês para todo sempre. E ela beijou o coelhinho novamente e colocou na grama. Corra e brinque, coelhinho, ela disse. Mas o coelhinho ficou imóvel por um momento e não se mexeu. Pois quando ele viu todos os coelhos selvagens dançando ao seu redor, ele de repente se lembrou de suas patas traseiras. E ele não queria que eles vissem que ele era feito de uma só peça. Ele não sabia que quando a fada o beijou pela última vez, ela havia mudado completamente. E ele poderia ter ficado sentado lá por muito tempo, tímido demais para se mover, se algo não tivesse feito cócegas em seu nariz. E antes que ele pensasse no que estava fazendo, levantou o dedo do pé traseiro para coçá-lo. E ele descobriu que, na verdade, ele tinha patas traseiras. Em vez de veludo encardido, ele tinha pelo marrom macio e brilhante. Suas orelhas se contraíam sozinhas e seus bigodes eram tão longos que roçavam a grama. Ele deu um pulo e a alegria de usar aquelas patas traseiras foi tão grande que ele foi pulando para o lado e girando com os outros e ficou tão empolgado que quando finalmente parou para procurar a fada, ela já tinha ido embora. Ele era finalmente um coelho de verdade, em casa com os outros coelhos. Passou o outono e o inverno e na primavera, quando os dias ficavam quentes e ensolarados, o menino saía para brincar no bosque atrás de casa. E enquanto ele brincava, 2 coelhos ficavam espiando nele. Um deles era todo marrom, mas o outro tinha marcas estranhas sobre o pelo, como se tivesse sido exposto por muito tempo. E as manchas ainda apareciam. Em seu narizinho macio e seus olhos pretos e redondos havia algo de familiar. De modo que o menino pensou consigo mesmo. Ora, ele se parece com o meu velho coelhinho que perdi quando tive febre. Mas ele nunca soube que realmente era o seu próprio coelhinho, que voltou para olhar a criança e o ajudou a se tornar de verdade.